Fala galera, tudo bem? O assunto dessa videoaula é reino protista. Eu preparei um resuminho para vocês em duas partes, tá? Nesse vídeo é a primeira parte, né, falando um pouquinho das características do reino protista. São seres eucariontes, unicelulares ou pluricelulares. Por exemplo, a ameba é unicelular. Temos as algas marinhas que são pluricelulares, né? Podem ser autótrofos ou heterótrofos. A maioria é microscópica, se locomovem por cílios, flagelos, pseudópodes. Algumas espécies não possuem nenhuma estrutura de locomoção. Vamos falar um pouquinho sobre os protozoários, né? São os protistas unicelulares e heterótrofos. São de vida livre ou parasitas. Possuem reprodução assexuada, quando não existe indivíduo macho e fêmea, ou reprodução sexuada por conjugação, no caso. Os principais filos aí dos protozoários, né, temos o apicomplexa ou esporozoários. São protozoários que não têm estrutura locomotora, né, logo não se locomovem. São todos parasitas. Exemplo, temos o Plasmodium, causador da malária. Temos o filo Rhizópoda, né? Protozoários que se locomovem e obtêm alimento através de prolongamentos do citoplasma, chamados pseudópodes. Como exemplos, temos a ameba, né? A palavra pseudópodes vem do grego, né? Pseudo significa falso, podos significa pés. São falsos pés, né? Possuem prolongamentos aí ao longo do seu corpo aí, tá? Para conseguir capturar alimento, tá? Partículas sólidas, líquidas. Mais um filo aqui, né? Zoomastigófora. São protozoários que possuem um ou mais flagelos, né? Os flagelos são longos filamentos que vibram e permitem a locomoção desses seres. Servem também para a captura de alimento. Exemplo, Trypanosoma cruzi. Ciliófora são protozoários, né, que possuem cílios em volta do corpo. O movimento dos cílios permite a locomoção desses seres. Exemplos, temos o Paramecium. Mais um filo, Foraminífera, apresentam carapaça e se movimentam por pseudópodes. Vivem principalmente em águas oceânicas. Vou falar um pouquinho agora de doenças humanas causadas por protozoários, né? Também chamado de protozooses. Protozooses, é isso aí. Temos a amebíase, né? O causador da amebíase é um protozoário entamoeba histolítica. Transmissão, ingestão de água ou alimentos contaminados. A entamoeba parasita principalmente o intestino grosso dos seres humanos, provocando feridas. A ameba se reproduz no intestino grosso e forma cistos que são eliminados com as fezes, podendo contaminar a água e alimentos diversos. Sintomas da amebíase: diarreia com sangue, fortes dores abdominais. Formas de prevenção dessa doença aí: beber água tratada, fervida ou colorada, lavar frutas, legumes e verduras, manter bons hábitos de higiene. Doença de Chagas, causada aí pelo Trypanosoma cruzi. A transmissão ocorre pelas fezes de um percevejo sugador de sangue, popularmente conhecido como barbeiro. A transfusão de sangue contaminado pelo protozoário também causa doença, e também a doença é transmitida de mãe para filho, né, através da placenta ou amamentação. Os percevejos se alojam nas frestas das paredes de chiqueiros e casas de pau a pique. São casas feitas com barro, com palha, tá? O Trypanosoma cruzi vive no intestino do percevejo barbeiro. O percevejo pica e suga o sangue das pessoas. Durante a picada, ele elimina fezes que contêm tripanossomos.
Coçando o local, os parasitas são introduzidos na pele através do orifício deixado pela picada. Através da corrente sanguínea, os tripanossomos chegam ao coração e lá se fixam. Sintomas: febre ou inchaço ao redor do local da picada, feridas na pele e doenças cardíacas. Formas de prevenção da doença: tapar frestas onde os percevejos possam se esconder, substituir moradias de barro e de madeira por outras de tijolos, exigir garantia de sangue sadio em transfusões de sangue e usar inseticidas para combater o percevejo. Então, em locais, com pouco saneamento, aí, cidades do interior, região rural em que existem ainda moradias de barro, e madeira, é muito comum esse inseto o transmissor da doença de Chagas, tá? No próximo vídeo eu estarei finalizando a explicação, sobre o reino protista. Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus.